Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem, gente? Tem algum recado? Não, amiga? gente, nenhum recado. Como eu vou evitar falar de coisas de futebol no início, eu vou falar depois no final. Tá bom. Então, o único recado é o nosso último episódio do ano sai na semana que vem, na terça-feira, pra não sair na véspera de Natal. Então, a gente vai gravar na segunda, normal, para apoiadores aqui que estiverem presentes no nosso Discord, vão poder ouvir a gravação e lançar na terça-feira. E aí, depois a gente volta a gravar no dia 5 e postar no dia 7. Então, 2 semanas aí. Talvez tenham episódios pequenininhos aí do vampiros ou outras coisas, mas não garantimos nada. Tudo depende aí de quanto a da nossa vida. Fazer. Quanto a nossa vida. E é isso, né? É isso. Bora pro episódio de hoje. Bora. Antes de começar, eu já quero avisar que este episódio vocês vão passar muita raiva. Eu tô com ódio no coração faz 2 semanas. Que esse episódio era pra ser semana passada, a gente não conseguiu gravar. E aí eu já tava pesquisando desde semana passada. E eu deixei pra terminar hoje. Eu tô num ódio, assim, ó. Ah, gente, se preparem. Porque é um dos casos mais revoltantes que eu já vi. Eu tinha ouvido falar de algumas coisas, eu não sabia tô curiosa. Todos os detalhes, amiga, é horrível. E assim, desde o início já vou falar que não vou fazer mistério, porque eu acho que não é justo com os caras, porque eles já sofreram demais por conta disso tudo aí que aconteceu. Os 4 de Norfolk são 4 homens que foram presos injustamente depois de confissões falsas que eles deram por serem basicamente torturados pela polícia. Não quero fazer mistério, um monte de podcast que eu ouvi vai lá e fala, ai, que será? Ai, começa a contar a história e tal, e tipo, sabe, depois que você descobre que realmente eles são inocentes. Não, eu quero desde o início deixar bem claro, eles são inocentes, tá? Porque eu acho sacanagem. Coitados cara, tipo, sofreram... Bom, vocês vão ver, é isso, gente. Já dei um spoiler aqui, eles são inocentes só pra vocês terem esse ódio no coração de vocês desde o início. Eu quero isso. O combustível deste episódio vai ser o ódio no coração. Então, ótimo disclaimer. O que aconteceu? Começando então pela Michelle Moore Bosco, que tinha 18 anos. Ela tinha recém se casado com um namorado da escola, que era chamado Bill Bosco, que tinha 19 anos. Eles eram, assim, um casalzinho super fofo, adolescente, e eles sempre estavam juntos. E aí... ele entrou pra Marinha e foi embora, e ela durante o ensino médio fez curso de esteticista e cabeleireira e tal, e falou pra família, estou indo morar fora pra começar minha carreira, mas na verdade ela foi com ele, porque eles queriam ficar juntos. Eles estavam planejando um grande casamento, né, no Halloween de 97. Eles queriam casar no Halloween. Mas, como o Bill entrou pra Marinha dos Estados Unidos, ele ia passar longos períodos fora de casa. E aí eles acharam melhor se casar escondido em abril de 97, para que a Michelle recebesse o seguro dele, caso acontecesse alguma coisa, tipo seguro de saúde, né? Então, como ele ia passar bastante tempo fora, ela ia ficar sozinha e tal. Precisa ir, sabe, no hospital, qualquer coisa lá é uma desgraça, não tem SUS. Então ela ia ter o seguro dele. E aí eles se casaram por conta disso e nem contaram pra família. Ela dizia que estava morando com uma amiga e que, né, em outubro ia ver ele pra eles se casarem. E também, obviamente, porque eles não esperavam a hora de começar a vida juntos. Então eles foram morar em um apartamento num condomínio de pequenos prédios de 2 andares, localizado perto da estação naval de Norfolk, que é uma cidade no estado da Virgínia, que é onde o Bill foi trabalhar, né? Foi ser marinheiro. Então, é uma cidade naval, basicamente, né? Tem um porto e tem essa estação naval. Então, tem muitas famílias de marinheiros lá. Então, é uma cidade que é bem acostumada com isso, assim. Você tem pessoas envolvidas com a marinha dos Estados Unidos morando lá. Aqui no Brasil tem, tipo, regiões, bairros que tem muitos militares, né? Porque muita gente tá servindo ali, enfim, né? Exatamente. E em cidade portuária, geralmente, também tem, né? Tipo, Santos e tal. Você tem muitas famílias envolvidas aí com a Marinha. Sim. E, enfim, esse apartamento ficava no térreo, numa área que parecia seguro bastante para que a Michelle ficasse sozinha, enquanto o Bill estava em alto mar, e eles conseguiriam facilmente pagar o aluguel com suas economias. Ela recém tinha conseguido um emprego num McDonald's, não estava trabalhando ainda como esteticista ou cabeleireira, que era o que ela queria, mas ela também não queria ficar parada e ter o dinheiro dela, né? Então, trabalhar por conta ali, ela conseguiu um emprego no McDonald's.
Era 8 de julho de 97, quando Bill retornou de uma missão de uma semana a bordo de uma fragata, pegou o táxi e voltou para casa. O apartamento estava arrumado e limpo, mas parecia vazio. Bill pensou em tomar um banho e se barbear, planejando se arrumar para ir encontrar Michelle no trabalho dela. Mas assim que ele entrou no quarto, encontrou Michelle sem vida no chão, coberta de sangue. Bill entrou em desespero e não conseguia encontrar o telefone deles para chamar a polícia. E por isso atravessou o corredor do prédio e bateu na porta do apartamento da frente, gritando que sua mulher estava morta. Quem abriu a porta foi Daniel Williams, que morava lá com sua esposa Nicole, e um colega de apartamento chamado Johnny Dick. Daniel ligou para a polícia e mais tarde foi chamado para ser questionado, pois a melhor amiga de Michelle disse aos detetives que ele era obcecado por ela. Assim, os policiais chegaram pra essa amiga que morava lá nesse condomínio, que é a Tamika, e aí eles falaram, quem que você acha que pode ter feito isso? E ela falou, aquele cara ali, o Daniel, várias vezes eu já vi ele olhando muito pra ela, ele, tenta dar oi pra ela. Aquele mano estranho. Assim, mas sabe, um cara, assim, que achava ela bonita, e ele falou, eu acho ela bonita, ok, mas ele era casado, sabe? Ele tinha a esposa dele, eles estavam super bem no relacionamento deles. Só era um safado. Tirando, né? O cara, é isso, sabe? Ele não era uma pessoa ruim, assim, ele era um cara normal. Mas é isso, assim, a Tamika falou isso e a polícia... olha só, o cara que chamou a polícia e que a amiga disse que era obcecada por ele, então ele virou o alvo da polícia. A Michelle, depois daí descobriram, né, ela tinha sido estuprada, esfaqueada e estrangulada até a morte. No apartamento não tinham sinais de arrombamento ou de luta, ou seja, quem entrou lá, ela deixou entrar, ela conhecia a pessoa que tinha entrado lá. Nada estava fora do lugar, nada estava quebrado. Os relatórios da polícia são muito claros em dizer que tinha muitos objetos de decoração na casa, muita coisa delicada, tipo, um quadrinho que tá ali numa... Era um apartamento muito pequeno, era um quarto só, era, assim, bem pequenininho mesmo. E tinha muita coisa lá dentro, sabe? Só que, ao mesmo tempo, não tinha nada fora do lugar, nada quebrado, tava tudo limpinho. Fiquem com essa informação na cabeça, por favor. Pelo exame da autópsia, foi determinado que o crime teria acontecido na noite anterior, depois das 11h30 da noite. A Tamika Taylor, que é essa amiga da Michelle e que também morava no condomínio, disse que elas tinham saído juntas naquela noite e voltaram um pouco antes das 11h30. Algumas fontes dizem que a Michelle tinha ido no apartamento da Tamika e voltou nesse horário. Enfim, o fato é que ela voltou para casa lá pelas 11h30. O exame também indicava que as facadas eram uniformes em proximidade e profundidade, e isso é um sinal muito claro de que apenas uma pessoa teria sido responsável pelo ataque, porque você tem facadas muito próximas e com a mesma profundidade, quer dizer que foi uma pessoa que foi... Com a mesma força, né? Exatamente, com a mesma força e ao mesmo, assim, no mesmo momento, né, porque é muito difícil você dar a facada perto de um lugar, né, sem ser ao mesmo tempo ali, enfim. Passou alguns minutos, você vai dar outra facada, você não vai estar no mesmo lugar. Mas quem que era o Daniel? Ele tinha 25 anos, ele também era da Marinha dos Estados Unidos, ele estava passando por uma época um pouco difícil na vida, porque ele e a Nicole tinham se casado apenas 11 dias antes, depois que ela descobriu que estava com câncer no ovário. Nossa. E eles se casaram também para ela poder ter o seguro de saúde, e ela chegou a passar por uma cirurgia depois do casamento ali, onde ela retirou um tumor, e ela estava em tratamentos para câncer ainda. Então, eles estavam nesse momento delicado da vida deles. Ele foi chamado para depor como uma pessoa de interesse no caso, já que ele tinha sido indicado pela Tamika como um homem suspeito, que teria interesse na Michelle. E ele ficou sendo interrogado pela polícia por 8 horas seguidas e aceitou fazer um exame de polígrafo, que é o famoso teste, né, o exame se você tá mentindo ou não, que hoje em dia ninguém mais aceita em tribunal, porque ele não é tão, né... Não fala se você está mentindo ou não, ele só fala se você está nervoso. Mas, basicamente, o Daniel, ele cresceu aprendendo que ele tinha que respeitar autoridades, que ele não podia questionar, e por isso ele não achou estranho quando os policiais mentiram que ele não tinha passado no teste e estaria mentindo sobre seu envolvimento. Assim, todo mundo que conhecia ele dizia que ele era um cara muito certinho, assim, que ele sempre respeitou a autoridade. Todos os caras envolvidos neste caso são homens da Marinha que têm algum background, assim, com a família de militar, enfim, então eles têm essa
coisa de, tipo, respeitar demais o que as autoridades estão dizendo e daí nem passa pela cabeça deles que a polícia pode estar mentindo, sabe? Tentando foder com eles. É muito triste por conta disso também. Robert Glenn Ford foi chamado para conseguir uma confissão. Ele era conhecido por ser durão e ter habilidade de extrair confissões até de suspeitos mais relutantes. A técnica de Ford é conhecida atualmente como coerção e tortura psicológica, tipo, gente... É, né? Basicamente. Não é uma técnica, né? Assim, Você ser um grande filho da puta e infernizar a pessoa e torturar ela até ela dizer o que você quer ouvir. É isso, assim, a técnica. Inúmeros estudos mostram como a abordagem que ele fazia leva a falsas confissões, algo que naquela época era pouco estudado e divulgado. E aquela coisa, eu acho que, pelo menos, né, eu né, com todo meu conhecimento de documentários, né, sempre quando a gente vê a questão da confissão, é muito envolto do conflito de, tipo, jogar provas, a pessoa insiste e tudo mais. Não é necessariamente sobre uma pressão de fato, né? Óbvio que tem uma pressão, né? Mas é uma pressão mais envolta das circunstâncias, né? E das provas do que... Enfim, né, sobre a pessoa em si, né, sobre o indivíduo. Desde o primeiro momento, Ford tratou Daniel como culpado. Ele o cutucava no peito, gritando em seu rosto e o chamando de mentiroso, dizendo que ele havia falhado em seu teste do polígrafo e que as testemunhas haviam visto ele entrar no apartamento de Michelle. Sob pressão intensa, depois de 9 horas sendo interrogado, Daniel começou a duvidar de si mesmo e de sua própria memória, até finalmente confessar o crime que não havia cometido. Gente, sim, muito triste. Em 97 também não faz tanto tempo, né? O bizarro é isso também. Amiga, apesar que faz. Apesar que faz, né? Eu que sou velha mesmo. Faz quase 30 anos, a gente que é velha, né? Putz, né? KKK. Putz, faz tempo. Mas é que a gente vê, tipo, o final dos anos 90, começo dos anos 2000, como período moderno, né? Exato. Então, na nossa cabeça, é algo, tipo, nossa, não faz tanto tempo, assim. Mas, realmente, muito mudou nos últimos anos, né? Da nossa percepção desse tipo de coisa. Então, pra você ver, né? Como o mundo muda aí em pouco tempo. Bom, nesse momento, a polícia ainda não tinha o relatório do legista e por isso não estranharam quando Daniel confessou ter assassinado Michelle estrangulada, sem mencionar nenhuma vez que ela tinha sido esfaqueada. Depois que eles receberam o relatório, o detetive Ford precisou arranjar outro depoimento de Daniel, onde lhe passou as informações necessárias para que a confissão fizesse sentido com o que haviam encontrado na vítima. Gente, eu acho que também uma coisa que muda, talvez seja isso, né? A gente conversou um tempo atrás de um documentário que é indicação muito boa, viu, gente? Chama Vizinha Perfeita, né? Ai, nossa, gente... Também passei muito ódio nesse negócio. É da ódio. Eu fiquei muito emocionada, assim, quando acontece umas partes triste. Assim, porque é muito triste. Mas é um documentário que... Por que pega tanto, né? Porque não são documentários onde a gente tem depoimentos póstumos, coisa do tipo. São as câmeras dos policiais, a câmera do cara que interrogou ela, né? Enfim, e dava pra ver, né, que o cara já tava vendo que, né? Enfim. Sim. Então, quando você vê tudo isso, né, tem muitas câmeras e tudo mais, você vê que hoje em dia há uma documentação bem maior. Eu acho que é esse que é o diferencial, né, das coisas atuais. O negócio é que, o que eles fizeram neste caso, o que era o que o Ford fazia toda vez. Durante todo esse tempo que eles ficavam torturando psicologicamente, pressionando a pessoa, eles não gravavam. Quando a pessoa falava, finalmente, tá, ok, vou confessar, eles ligavam o gravador. E aí gravavam apenas a confissão. Então, você assistir a fita de confissão, você tá vendo um cara ali falando de um jeito monótono porque ele tá esgotado, ele tá, tipo, com sede, com fome, com sono, ele já não aguenta mais, ele tá cansado, ele tá com medo, e ele tá confessando um negócio que ele não cometeu. Mas você não sabe disso, você só tá vendo um cara falando ali todas as coisas horríveis que ele fez com a mulher, sabe? Então, tem isso sim, tem essa manipulação que também foi muito importante depois, né, mais pra frente. Porque, realmente, a gente não tem certeza do que aconteceu durante todas essas horas que eles foram interrogados. Não só o Daniel, como Não, mas é que eu digo isso, que, por exemplo, pelo que eu ando acompanhando, nos Estados Unidos acontece, eu acho que por conta também de várias incidências, né, acontece muito de ter agora câmeras que ficam ligadas, né, 2 câmeras. O tempo todo. Sim. Isso que eu ia falar, que são 2 câmeras que ficam
nas salas, né? Uma câmera, 2 câmeras com som e áudio, pra que se falhar o áudio de uma, pelo menos a outra tem, sabe? Tem na outra, exato. Inclusive, por conta desse caso, sim, virou lei eles terem que gravar todo o processo de depoimento de um suspeito. Uhum. De tanta bosta que aconteceu nesse caso. Isso aqui é um grande déjà vu, esse caso todo, então é isso. O Daniel, ele foi indiciado em agosto de 97, e aí a polícia deu o caso como fechado. Eles apenas esperaram por um julgamento. O apartamento do Daniel nunca foi revistado por provas, a esposa dele nunca foi interrogada formalmente. Os advogados apontados para o caso dele tentaram solicitar fundos para investigar crimes sexuais naquela área, mas esse dinheiro nunca foi gasto, então nunca fizeram esse tipo de investigação. Gente, mas seria o mínimo, né? O mínimo, mas eles tinham uma confissão, então eles achavam que não precisava de mais nada. E é muito triste a gente ver que realmente não precisava, é só ter o necessário de manipulação e gente filha da puta trabalhando que você consegue condenar pessoas inocentes. Então, assim, eles não tinham prova física nenhuma, e nada, mas né, eles tinham a confissão. A esposa do Daniel, a Nicole, acabou falecendo em decorrência do câncer no início de novembro. Gente. Enquanto ele estava preso, sim. Então ele estava realmente no fundo do poço. E aí depois disso ele tentou apresentar uma moção para suprimir a sua confissão. Tentou falar, realmente eu fiz uma confissão falsa, mas o tribunal rejeitou. Por 5 meses, as investigações do caso pararam completamente, já que a polícia acreditava ter o assassino confesso em suas mãos. Mas em 11 de dezembro, as autoridades receberam os resultados dos exames de DNA do sêmen que foi encontrado no corpo da Michelle, e também ela conseguiu arranhar o homem que tentou estuprar ela, que estuprou ela e assassinou ela, né? Então tinha esse material embaixo das unhas e tinha sêmen, e esse material não era do Daniel. Nem ele, nem o advogado dele foram informados disso. Em janeiro de 98, a promotoria tentou oferecer a ele um acordo judicial em troca de uma sentença de prisão perpétua, que por sorte ele recusou na época, porque eles já tinham o DNA provando que não tinha sido ele, e eles ainda assim tentaram falar pra ele, se você confessar, se você aceitar ser culpado, se declarar culpado, a gente não te bota com pena de morte. A gente tenta uma perpétua. O advogado Daniel só recebeu o resultado dos exames de DNA em abril de 98. Em dezembro eles receberam o resultado e eles só ficaram sabendo em abril de 98. Gente. E assim, tanto ele quanto os outros que confessaram, todos eles falaram que o que mais pesou foi a ameaça da pena de morte. Claro, né, gente? Pelo amor de Deus. Se você for ao julgamento, você vai encarar uma pena de morte e você vai ser condenado. Se você confessar, você pode só passar o resto da sua vida na cadeia. Mas é melhor que morrer. E aí, tipo, né? É uma ameaça muito forte mesmo. Que bacana, né? Tipo... Que ótimo. Ao invés de retomar a investigação, tentando descobrir se tinha um homem errado, o detetive Ford dobrou a aposta e concluiu que Daniel tinha cometido o crime. Mas seu DNA não estava na cena do crime nem da vítima, porque ele, na verdade, tinha sido cúmplice. Esse segundo assassino seria o colega de apartamento de Daniel, outro jovem marinheiro chamado Joey Dick. Joe era conhecido por ter um grau de deficiência intelectual e por isso sempre precisou de mais ajuda e supervisão com o seu trabalho de marinheiro. Ele nunca havia cometido nenhum crime, e todos que o conheciam diziam que ele era um jovem honesto e dedicado, que se esforçava para trabalhar e seguir ordens. Joe, inclusive, tinha um álibi muito forte para a noite do crime. Ele estava a bordo de um navio da Marinha nos Estados Unidos em uma missão de trabalho. Gente, ou seja... A não ser que ele saia nadando do navio, vai lá, cometa o crime e saia nadando de novo, né? É muito complicado, né? Não, mas a desculpa deles ele não estava no navio. Tá. Noite. A Marinha, então você assume que a Marinha não tem controle dos seus próprios soldados? Tipo, gente... Bom... O supervisor do Joe era um homem chamado Michael Ziegler, e ele confirmou, mais tarde, em entrevistas, que os registros mostravam que o Joe estava sim a bordo do navio naquela noite e seria impossível ele ter saído e voltado sem ser visto. O próprio Michael acompanhava de perto o trabalho do Joe por conta dessa deficiência intelectual que ele tinha, mas quando ele falou com os superiores sobre todos esses fatos, eles falaram pra ele que por ser um assunto civil e não militar, né, porque afinal é um crime, ele tinha que esperar que a polícia contatasse ele pra recolher o seu depoimento. Ele ficou 2 anos esperando e ninguém nunca falou com ele. A polícia não foi atrás dele. Quando
Anos depois, tentaram recuperar os registros do navio, já tinha sido destruído tudo, porque não fica muito tempo. Enfim, pelos próximos 2 anos que o Michael permaneceu em Norfolk, ninguém da polícia, da promotoria ou da defesa do Joe procurou ele ou foi atrás dos registros do navio, onde ele trabalhou na noite do crime. Depois de ser interrogado por horas pelo detetive Ford, o Joe Dick também confessou o estupro e assassinato da Michelle. Mais uma vez, a confissão dele estava longe de se alinhar com o que realmente tinha acontecido, porque ela era falsa. Desde a hora do crime, a arma usada para assassinar Michelle e até o modo como ela foi encontrada, nenhum desses detalhes apontados pelo Joe era um fato real. Assim, eu acabei não colocando aqui no roteiro, mas era assim, coisa básica do tipo, ele disse, a gente cobriu ela com um cobertor depois que a gente matou ela. Por que ele falou isso? Porque o detetive Ford mostrou pra ele a imagem da cena do crime com o corpo da Michelle, que tinha um cobertor cobrindo as pernas dela. Só que quem fez isso foi o Bill, o marido dela, quando chegou em casa e viu ela. Ele botou um cobertor em cima, nas pernas dela. Enfim, a arma do crime, ele disse, tinha uma faca no quarto que a gente usou, ele não conseguia descrever a faca. Várias inconsistências, assim. O que ele falava que fazia sentido era coisas que o detetive falou pra ele falar. Basicamente isso. Mas é isso, assim, tem entrevistas com o Michael Ziegler, que era esse supervisor dele, ele até hoje, assim, não sei se ele ainda tá vivo, né, mas em entrevistas que ele deu anos atrás, ele dizia, tipo, o maior arrependimento da vida dele foi não ter ido atrás e ele falado, é impossível esse cara ter matado a Michelle porque ele estava no navio comigo, sabe? Ele, tipo, se arrepende muito, assim, de não ter essa iniciativa, sabe? Mas ele ficou esperando, né, porque os supervisores dele mandaram ele esperar, ele ficou esperando. Coitado. Nada disso pareceu incomodar o Ford ou os promotores. O Estado argumentou que os relatos dos réus sobre o ocorrido eram consistentes, entre aspas, em sua essência, e que as pessoas culpadas frequentemente mentem ou mudam histórias antes de confessar a verdade. Ai, gente, pelo amor de Deus. Já aconteceu isso com um carinha que confessou, então? Sim. 11 semanas depois da confissão de Joe, o resultado dos testes novos de DNA, chegaram. De novo, o resultado era negativo, não existindo amostra de DNA de Joe na cena de crime ou em Michelle. De novo, ao invés de recomeçarem suas investigações, o detetive Ford e os demais policiais continuaram insistindo que tanto Daniel quanto Joe eram culpados, mas que, mais uma vez, outro homem estava envolvido. Gente... Amiga, eu falei que é um grande déjà vu. Então, isso vai acontecer muitas vezes ainda. Esse é a grande surpresa desse episódio. Quantas vezes isso aconteceu no mesmo caso? Sim. Bom, o Joe foi questionado novamente e sofrendo pressão tanto de seu advogado quanto de sua família, que acreditavam que ele era culpado por ter confessado, concordou em continuar ajudando a polícia nas investigações com o que eles quisessem. E eu até meio que entendo que, mano, família, todo mundo de fora fala, pô, mas você confessou ali, sabe? O que você confessou? E como eu falei, ele tinha um grau de deficiência intelectual, né? Então, ele era muito fácil de manipular, né? Então... É isso, assim, ele só queria agradar a polícia, porque ele achou que a polícia estava fazendo o trabalho deles, então ele queria ajudar. E o meu advogado acreditou que ele era inocente porque ele confessou, sabe? Isso é horrível, cara. O advogado nem fez questão, assim, de fazer o trabalho dele. Chegou numa época que o advogado nem acompanhava ele mais nessas audiências com a polícia, assim. Tipo, só ia falar, não, fala o que eles quiserem, é isso. Sim. Então... E o que o detetive Ford queria era mais um nome. E por isso Joe indicou o Eric Wilson, outro marinheiro de 20 anos, que era amigo de Daniel. Tipo, gente, com quem vocês conversaram nos últimos dias? É isso, basicamente. Essa é a história. Se você é culpado desse crime, só porque você falou com esses caras aí. Se você é amigo deles, você tá fudido. O Eric também foi preso e interrogado. E também, depois de 10 horas sem comer, beber, dormir e sendo torturado psicologicamente, também confessou um crime que ele não tinha cometido. Ele chegou a declarar que as condições e a pressão do interrogatório eram tão grandes que, abre aspas, se tivessem me dito que eu matei o JFK, eu teria dito que entreguei a arma pro Oswald. É isso, assim, manipularam ele de um jeito que realmente, você matou todo mundo, ele matei mesmo. Ele confessou ter estuprado a Michelle, mas ele continuou negando qualquer envolvimento na morte dela. Ele falou assim, eu participei do abuso, mas eu saí antes de matarem ela. O DNA dele foi enviado para análise. Para surpresa de apenas dos policiais e dos promotores envolvidos no caso, o resultado era negativo, porque, obviamente, estes homens são inocentes.
Sabendo que o Joe podia ser facilmente manipulado, o detetive Ford voltou pra falar com ele, querendo mais nomes, porque, claro, porque não, né? Se não foi nenhum desses até agora, vai ser o próximo. Ai, eu tô com muito ódio já, cara. Dessa vez, o Joe disse que tinham outras 3 pessoas envolvidas, mas que ele só se lembrava de um cara chamado George. Consultando quem tinha visitado ele na prisão, os policiais encontraram a esposa de um outro marinheiro que tinha ido lá em solidariedade visitar ele. Ela não conhecia nenhum George, mas ela deu alguns nomes de marinheiros que conheciam o Daniel e o Joe. E com esses nomes e fotos destes homens, eles levaram para o Joe identificar e ele apontou para um homem chamado Derek Tice, de 37 anos, como sendo o tal do George. O Derek, ele morava em Orlando, na Flórida. O detetive foi até lá pessoalmente para prendê-lo. Depois de 14 horas de interrogatório intenso, ele foi mais um a confessar. Ele testemunhou que Ford lhe forneceu detalhes que foram utilizados em sua confissão. Embora Ford tenha gravado as confissões de todos os indiciados, ele não gravou nenhum dos longos interrogatórios, tornando improvável que a verdade sobre o que aconteceu nessas sessões seja algum dia conhecida. Assim como nas confissões anteriores, Derek introduziu diversas novas inconsistências, como a afirmação de que os homens usaram um martelo para arrombar a porta do apartamento, apesar de não haver evidências de arrombamento. Inclusive, isso era um grande mote, né, do rolê. Do tipo, quem é, porque... Sim, porque ela conhece, quem né? matou ela, porque não tinha sinal de arrombamento abriu, na porta. ou ela foi, Exato. se mostrou disponível, enfim. E tipo, não tinha sinal de luta, né? Então era uma pessoa que ela confiava, sabe? Né? Uhum. Ele afirmou que 7 homens participaram do crime, incluindo 3 novos cúmplices, cujos nomes ele forneceu e que o Estado posteriormente indiciou. O DNA de Derek também não correspondia ao encontrado em Michelle ou no apartamento. Então você imagina, 7 homens dentro de um apartamento minúsculo. Amiga, a minha casa é pequena e vem um casal de amigo meu aqui e já parece que a casa tá cheia de gente. Esse meu apartamento entrou 4 pessoas. Exato. É tipo o tamanho do teu apartamento, amiga. É. No apartamento que eles moravam. Era bem pequenininho. É assim... 7 homens lá dentro? Uhum. Como é que não tem sinal disso em lugar nenhum? Tipo, não tem pegada, não tem nada fora do lugar, nada. Você já botou 7 pessoas adultas dentro da tua casa e tudo ficou no mesmo lugar? Impossível. Os outros homens presos e levados a interrogatório foram o John Pauli e o Geoffrey Ferris. Nenhum dos dois confessou. O Geoff pediu por um advogado e parou de colaborar com a polícia, fez o certo. E foi comprovado que o John, ele estava a centenas de quilômetros de distância onde ele morava e trabalhava na época do assassinato, conforme eles conseguiram os registros de trabalho e extratos bancários que comprovavam saques em um caixa eletrônico nessa cidade que ele morava. Então era impossível, a não ser que ele fizesse teleporte. O que, né... O Joe tava no meio do mar e eles conseguiram, de algum jeito, dizer que ele estava lá, mas esse aí era impossível. Em uma audiência no final de agosto de 98, sobre o John Pauli e o Geoffrey Ferris, o Joe testemunhou que os dois estavam envolvidos no ataque a Michelle, mas disse que não viu o Geoffrey esfaquear ela. Os advogados do Geoffrey contestaram a teoria de múltiplos autores do crime, mas o juiz decidiu que tinham indícios suficientes e indiciou eles também. Então bastava a palavra de um homem que fez uma confissão falsa e mudou tantas vezes a confissão dele pra encaixar nos fatos do crime que, né, ninguém mais sabia qual era a confissão original. Mas só isso já basta, assim, pra você indiciar pessoas por um crime horrível desse. E eu fico muito puta, porque, tipo, a família dela, durante todo este tempo, acreditando que a polícia estava fazendo um bom trabalho, sabe? Tipo, confiando nos detetives e, tipo, passando por todo esse processo muito doloroso, né? De cada vez que um homem confessava, eles tinham que ficar sabendo o que teria acontecido com a Michelle, quantos homens ali abusaram dela, sabe? Tudo horrível, cara. Então, tipo, tem isso ainda, né? Não é a vítima... O mais horrível desse caso, a vítima não é só a Michelle, mas todas essas pessoas que tiveram a vida também destruída por conta disso, né? Fora a questão de quebra de vínculo mesmo, né? Pô, se você tá vendo, sei lá, algum amigo seu parente, tá lá confessando, e depois fala que não, e aí você fica, gente, mas... o que é verdade ou não, né? É uma solidão, né, muito grande, eu acho. Após ser interrogado novamente, em outubro de 98, Derek nomeou John E. Dancer, mais um marinheiro, como 7º suspeito. John Dancer não confessou ao ser interrogado. Ele havia se aposentado na marinha e morava e trabalhava em Warminster, Pensilvânia, a 480 quilômetros de Norfolk. Gente,
Apesar de haver 2 registros em papel comprovando que ele estava lá na época do assassinato, ele foi indiciado por estupro e homicídio qualificado. Gente, Que nem eu falei, não interessa os fatos. 480 quilômetros, pô. Não interessa os fatos, não. Isso é detalhe. Você tem a confissão de um cara. Eu tô rindo porque é absurdo, cara. Eu tô muito puta com esse caso. Ai, que ódio. Que ódio. Em fevereiro de 99, um teste de DNA mais preciso exclui todos os 7 homens associados ao crime. Aí, né, meu querido, não tem mais quem você puxar, né, Ford? Pelo amor de Deus. Toda a marinha dos Estados Unidos envolvida no crime. Tava todo mundo dentro daquele batalhão inteiro. O batalhão isso, de 350 homens dentro daquele apartamento. Exatamente. Pô, nenhum dos 3 últimos homens indiciados foi julgado e as acusações estaduais contra eles foram eventualmente arquivadas. Mas o detetive Glenn Ford e o promotor Damian J. Hansen continuaram a agir no julgamento de Eric Wilson, Derek Tice em 99 e 2000, como se eles ainda fizessem parte de um ataque a Michelle com múltiplos criminosos. Gente... No fim sobraram os 4 de Norfolk, que eram o Daniel Williams, o Joe Dick, o Eric Wilson e o Derek Tice. Os outros, por não terem confessado, né, falaram não, que era advogado, ou tinham um álibi muito forte, conseguiram advogados bons, né, tipo, tinham ali um pouquinho mais de noção, né, de como lidar com a polícia, eles pularam fora, conseguiram se safar desse absurdo. Mas os outros já estavam ali afundados demais. Os promotores não tiveram outra opção senão admitir que nenhum dos indiciados correspondia às amostras de DNA, mas eles argumentaram que a ausência de DNA não prova que um réu não estava presente. Uma alegação que não foi contestada em grande parte no tribunal. Gente, é assim. Sim, Não tem nem Como falar. você sabe que o Saci não existe, você nunca viu o Saci. Isso era o argumento deles. Mas em fevereiro de 99, depois de ignorar todas as provas que estavam prendendo homens inocentes, a polícia recebeu no colo deles quem era o verdadeiro assassino da Michelle. Porque eles não fizeram o trabalho deles desde o início, mas de algum modo o destino jogou pra eles, olha só, foi este cara aqui. Acontece que a amiga da Michelle, a Tamika, que tinha falado do Daniel, ela não tinha falado apenas do Daniel como um homem suspeito. Ela também deu outro nome para a polícia, que se eles tivessem feito o trabalho deles, eles iam ter visto desde o início quem era o culpado. Ela contou para os policiais sobre um amigo de infância dela, que já tinha morado naquele condomínio, um homem chamado Omar Ballard. Gente. Sim. Desde o início, cara. Opa. Desculpa, eu tô muito puta, cara. Não, tudo bem. Ai, que ódio. Vai. Omar conheceu Michelle e Bill no verão de 97 por meio de Tamika. Ele sempre visitava a Tamika no apartamento dela e muitas vezes foi até o apartamento de Michelle e Bill enquanto Tamika estava lá. Em 27 de junho de 97, Tamika apareceu com Omar no apartamento do casal, pedindo por ajuda para escondê-lo. Omar estava sendo perseguido por um grupo de homens porque ele tinha espancado uma mulher que também morava no condomínio com um taco de beisebol. Bill e Michelle o acolheram no apartamento até que os homens fossem embora. Em 17 de julho, menos de um mês depois e cerca de 10 dias depois do assassinato de Michelle, Omar espancou e estuprou uma adolescente de 14 anos em um local pouco mais de 1,5 quilômetros de distância do condomínio. Ele foi preso pouco depois e em janeiro de 98 alegou ser culpado para não ir no julgamento. Um mês depois, ele também confessou o espancamento da mulher no condomínio e foi sentenciado a 41 anos de prisão pelos 2 crimes. Em fevereiro de 99, enquanto estava preso, Omar mandou uma carta para uma das mulheres que ele conhecia, ameaçando e dizendo que se não enviasse fotos nuas, ele ia matá-la como fez com Michelle. Gente... Sim. Sabe o pior de tudo? Além de tudo isso, porque a Tamika já tinha dado o nome dele. Se a polícia tivesse colocado o DNA que eles encontraram na cena do crime... E batesse com esse cara, pô... No database da polícia, eles iam encontrar ele. Que ódio. Porque sim, ele foi preso, né, em 98... Ele alegou... Daí, quando ele foi pra prisão, o DNA dele foi recolhido. E, então, estava lá no negócio da polícia. Se eles tivessem botado lá a qualquer momento, depois dessa data, eles teriam encontrado o cara. Sim. Mas eles não fizeram isso. Eles ficaram testando 7 homens inocentes.
Essa mulher entregou uma cópia da carta pra polícia, que levou o Omar pra ser questionado oficialmente. Ele confessou 2 vezes ter assassinado Michelle, em março e em abril de 99. Nessas 2 vezes, ele deu detalhes exatos do que as evidências apontavam, incluindo uma descrição da faca que foi usada no crime, que nenhum dos outros acusados tinha conseguido fazer. Ele disse exatamente, assim, descreveu a faca 100%. E além disso, o DNA dele correspondia 100% ao encontrado na cena do crime e na Michelle. Ele se transformou no 8º suspeito do crime. Ele não virou apenas o suspeito, não. Ai, O cara que cometeu. Eu já tô cansada. Sim. Cara, 7 vezes eles fizeram isso. Você tem noção disso? 7 vezes. Eles foram lá e pediram o nome de uma pessoa inocente e condenaram essa pessoa inocente, né? E, tipo, condenaram não, né? Porque vários conseguiram escapar ali de julgamento, mas... Sim, 7 vezes. A teoria da promotoria e da polícia, absurda e ridícula, de qualquer pessoa com cérebro consegue ver, era que 8 homens adultos se amontoaram em um pequeno apartamento e, de algum modo, ninguém viu eles ou ouviu esse grupo chegando ou saindo, e nem tinham provas físicas ou evidências da presença de tantas pessoas no local. Inclusive, os 7 acusados ali, inocentes, eles não conheciam o Omar. Eles não sabiam quem que era. E aí a teoria da promotoria era de que, eles tentaram entrar no apartamento e não conseguiram, e aí eles estavam saindo e eles encontraram o Omar no estacionamento e comentaram com ele, ele falou, não, bora lá, eu conheço ela. E todos juntos foram cometer um crime. A pessoa que você encontrou no estacionamento, junto com seus amigos. Mano, não, eu tô rindo que é absurdo. É absurdo, velho. É absurdo. É um negócio completamente absurdo. Não tem menor sentido. É ridículo. Se fosse num filme, ninguém ia gostar porque é ridículo. Exato. Falar, ninguém faça. Sabe? Que plot ridículo. Não dá pra acreditar nessa bosta. E é isso, assim. Este é esse caso. É isso. É você gritando pra todo mundo assim, não acredito nessa merda, assim. E não é, o que me pega não é uma pessoa, não é só o detetive Ford, é promotor, é juiz, é o chefe dele. Todo mundo envolvido, ninguém parou e pensou a merda que ele estava fazendo? Não, foda-se. O Omar disse... Ele chegou a falar pros investigadores que os 4 que confessaram são estúpidos. Porque ele falou, fui eu que fiz sozinho. Inclusive, ele deu provas que foi ele sozinho. E ele insistiu em afirmar que tinha cometido o crime sozinho. Isso até chegar o acordo judicial do caso. Esse acordo exigia que ele implicasse os outros que tinham feito a confissão falsa. E aí, ou ele iria para julgamento. E aí, para evitar o julgamento, ele aceitou assinar esse acordo e apontou o Daniel, o Joe Dick, o Eric Wilson e o Derek Tice como seus cúmplices. Mas é isso, apesar disso, ele não testemunhou em nenhum julgamento dos outros, assim, ele falou, não, eu não quero participar disso, porque... Eu sou um assassino de mulher, mas eu tenho princípios. Basicamente isso. Uma pessoa horrível dessa e ele, sabe, ainda tem maior moral que a polícia. Nossa, mano. Ameaçados pela promotoria com possíveis penas de morte, Daniel e Joe se declararam culpados de estupro e homicídio qualificado. Por isso, eles não foram julgados por um júri e receberam uma sentença de prisão perpétua, sem a possibilidade condicional. Além disso, Joe concordou em testemunhar contra 2 outros réus, Eric e Derek. O julgamento de Eric começou 14 de junho de 99. Ele foi absolvido do assassinato de Michelle, mas foi condenado por estupro e recebeu a sentença de 8 anos e meio de prisão, gente. E preso por estupro, sabe? Sim, exatamente, que é um negócio pesado. O Derek foi julgado em 22 de novembro de 99 e ele alegou inocência. O Joe testemunhou contra ele e a única evidência da promotoria ligando ele ao crime era o depoimento que ele tinha retratado. Que ele falou, eu conversei, mas não quero retirar esse depoimento. Apesar de ter confessado, nesse julgamento, o Omar chegou a negar envolvimento nos crimes da Michelle. Nos crimes contra a Michelle, né? Então, por algum motivo, ele, sei lá, não estava afim de falar nessa época. O juiz se recusou a permitir que a defesa apresentasse as confissões anteriores do Derek. Do Derek, não, do Omar, desculpa. Né? E essas de março e abril de 99, que ele tinha falado que ele tinha feito tudo sozinho. Isso porque o Derek disse em depoimento que essas confissões eram mentiras. Então, de algum jeito... O que ele fala vale, mas o que o outro fala não vale. Porque sim. O juiz também negou ao advogado do Derek que ele questionasse o Omar sobre a sua carta de confissão
ou apresentasse provas relacionadas aos outros crimes contra mulheres pelos quais ele cumpria a pena. Ele também negou um pedido da defesa para convocar uma testemunha especialista em falsas confissões, mas ele permitiu que a defesa questionasse o detetive Ford sobre suas técnicas de interrogatório, que, assim, foda-se naquela época, ninguém achava um absurdo o cara ter feito aquilo, e sem você ter um profissional ali dizendo que isso leva a confissões falsas, não tem porquê, né? Você, enfim. O Derek acabou sendo considerado culpado de estupro e homicídio qualificado em fevereiro de 2000, e em junho ele recebeu a sentença de 2 penas de prisão perpétua consecutivas. O Daniel tentou apelar à condenação dele, mas foi negado em 2000. A partir daqui, a gente vai começar agora a falar de a luta que eles tiveram para tentar reverter essas condenações, né? Lembrando, o Daniel e o Joe alegaram um culpado e receberam apenas sentença sem julgamento. Né? Quando você se declara culpado, você não vai a julgamento, você só recebe a sentença do juiz. E o Derek e o Eric foram a julgamento. O Derek também tentou entrar com apelação da sentença. Essa sentença foi revertida em 2002, levando a outro julgamento. Só que ele é um azarado, assim, uma pessoa mais azarada deste mundo, porque nesse novo julgamento em janeiro de 2003 foi o mesmo juiz. Já tinha fudido com ele da primeira vez, foi o mesmo juiz que julgou ele de novo. E aí, durante esse novo julgamento, o Joe Dick testemunhou contra ele mais uma vez pela acusação, afirmando que ele e os outros 2 homens do grupo dos 4 estavam envolvidos no ataque. Esse juiz, chamado Poston, se recusou a permitir que a confissão ou as declarações do Omar fossem apresentadas como prova, alegando que não estavam devidamente autenticadas. Mas ele permitiu que o advogado de defesa do Derek lesse em voz alta a carta de confissão do Omar de fevereiro de 99, que ele tinha mandado para a mulher. Mas é isso, é só uma carta, mas não tinha os depoimentos dele dando todas as provas de que ele tinha cometido o crime sozinho. Então, basicamente, o juiz, ele não deixou o cara se defender. É isso. Nossa, gente. É muito triste, cara. Que ódio. Ai, Esses casos, pra mim, são os piores, assim, de verdade. Uhum. Nesse segundo julgamento, a defesa descobriu que o detetive Ford já tinha sido afastado da divisão de homicídios em 1990, 10 anos antes, né? Praticamente, por conta de confissões falsas em um caso de homicídio. O juiz Poston decidiu que essas provas eram inadmissíveis. Ele afirmou que o fato de Ford ter obtido ou não uma confissão falsa parecia relativamente benigno. Ele mandou quem nunca? Pois, abre aspas, suspeito que muitos policiais fizeram isso, já que todos nós já vimos pessoas confessando qualquer coisa. Quem nunca, né? O juiz opinou que não era incomum nem raro que pessoas confessassem crimes totalmente imaginários. Derek foi novamente condenado por um júri e sentenciado a 2 penas de prisão perpétua. Nessa época, o caso já atraía cada vez mais atenção por conta das denúncias de que os 4 haviam sido coagidos a confessar um crime que não haviam cometido. Em 2004, o caso chegou nas mãos de Peter G. Neufeld, diretor do Projeto Inocente de Nova York, né? Nossa, 300 casos que a gente tem, né? Com eles. Com eles. O trabalho deles é incrível, cara. Ele reuniu um time de advogados e escritórios de advocacia para trabalhar pro bono e aconselhar os 4 homens em suas apelações e outras ações legais. Então, finalmente, eles tiveram aí, né? Tipo, quase 10 anos depois, apoio né? jurídico. Cara, assim, apoio jurídico, assim, finalmente, né? Porque até agora os advogados deles eram os coitados, às vezes nem tava, sabe? Que nem o advogado Joe nem trabalhou direito, assim, tipo, foda-se. Achou que ele era culpado e nem fez o trabalho dele. O do Derek até tentou fazer alguma coisa, mas o juiz fudeu com ele. Então, tipo, sabe? É muito difícil. Então, em novembro de 2006, a condenação do Derek foi novamente derrubada. O juiz Everett A. Martin concluiu que, abre aspas, a polícia violou a regra bem estabelecida de que, uma vez que um suspeito tenha invocado seu direito de permanecer em silêncio, a polícia deve parar de interrogá-lo. Não havia impressões digitais, DNA ou outras evidências científicas contra o Derek, nenhuma testemunha ocular independente o incriminou, nenhuma evidência física o incriminou. Fecha aspas. Mas o Estado recorreu ao Supremo Tribunal da Virgínia e...
o Supremo Tribunal reafirmou a sentença, restabeleceu a condenação. O coitado Derek, ele passou por um processo muito horrível, assim, tipo, consegui apelação. Não consegui. Consegui. Não consegui. Várias vezes ele teve que passar por isso. Em 20 de abril de 2011, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos confirmou a decisão de anular condenações do Derek, e ele foi libertado posteriormente naquele ano, 2011. Eric Wilson recebeu a liberdade em 2005, depois de cumprir a sentença dele, que foi por estupro. Ele foi obrigado a continuar registrado como agressor sexual por conta disso, junto às autoridades locais, pelo resto da vida. E aí, por conta disso, teve severas restrições que limitavam onde ele podia trabalhar e morar. Porque se você é registrado como agressor sexual, você não pode trabalhar perto de parque, de escola, enfim, né? Você tem várias restrições ali. E, tipo, sabe, você bota no mesmo saco o cara que é um pedófilo, o cara que foi acusado injustamente, um adolescente que namorava uma menina menor de idade, que nem ele, mas os pais não gostavam, o cara que mijou bêbado na rua e alguém viu, né? Então, eles são colocados tudo como agressor sexual, assim, é um negócio bem... eu acho muito bizarro, né? Porque, por exemplo, eu tava vendo um tempo atrás que era um doc sobre esses mapeamentos, né? Então, por exemplo, sei lá, tava com minha namorada no carro e a gente tava transando. Aí você tá lá como agressor sexual, sim, ela também tava. E aí é complicado, porque você vai seguir sua vida, enfim. E aí, obviamente, se eu tenho filho, cara, né? Se eu tenho uma criança, eu super entraria nesse site. Super entraria pra ver se tem algum vizinho. E eu ficaria assim com medo, por exemplo, sabe? Ou uma mulher sozinha ficaria com medo. Porque por mais que você pense que há pessoas que mal cometeram coisas, né? Pode ter pessoas que de fato... Exatamente, né? Então é ruim colocar tudo num bolo só, né? Sim. Gente, indicação de podcast é o In the Dark. A primeira temporada, eles falam sobre o caso que gerou aí esse registro de agressores sexuais, que é um caso também absurdo, que também passa por mau trabalho da polícia. Também é muito revoltante o caso. A segunda temporada também é incrível, já ganhou vários prêmios esse podcast. Então, é isso, assim, é muito, muito, muito bom, gente. Eu vou deixar lá no nosso Discord pra quem quiser ouvir. É em inglês, tá? Mas vale muito a pena, do The New Yorker, a produção. E é isso, assim, inclusive a segunda temporada eles conseguiram aí tirar a condenação injusta de um homem também, que foi, enfim, condenado várias vezes por um crime que ele não cometeu. Mas é muito bom. E a temporada 3 é sobre um caso no Iraque envolvendo militares, o que eu achei muito corajoso da parte deles, que também é incrível a última temporada. Então todas, pode escutar, gente, é muito bom. Olha, acabei de ver que tem temporada nova. Vou ouvir. Não tinha visto. Pode ir. Os advogados de Joe, Derek e Daniel solicitaram clemência em 10 de novembro de 2005 ao governador de Virgínia, Mark Warner, visto que cada um deles cumpria pena de prisão perpétua. Warner não se pronunciou sobre o pedido, mas ele foi analisado por seu sucessor, o governador Tim Kaine. Vários agentes aposentados do FBI apoiaram as alegações de inocência dos homens, assim como 11 dos jurados que inicialmente condenaram publicamente Derek e Eric. É que também, né, eles foram completamente influenciados nessa questão toda, enfim. Sim, todos esses jurados, eles deram essa declaração, eles assinaram falando assim, se a gente soubesse de todos os fatos, se a gente tivesse as confissões do Omar, se a gente tivesse acesso a todas essas coisas que o juiz não deixou a defesa mostrar, eles nunca teriam condenado eles, sabe? Nunca. Então, eles realmente, até teve um dos jurados que deu uma entrevista depois e falou, era muito pesado, porque eles mostraram pra gente fotos da cena do crime, né, com o corpo da Michelle todo ensanguentado, mostraram gravação da confissão, que nem eu comentei, você tem lá gravado só o cara falando de um jeito monótono, sabe, sobre coisas horríveis que ele teria cometido contra a Michelle, sem ter remorso nenhum, mas você não sabe o que tá por trás daquela fita, né, porque a defesa não pôde falar disso, então eles realmente foram levados ao erro, né. Sim. Não dá pra culpar essas pessoas por terem condenado ele. Gente, né? não mesmo. Porque é isso. Bom, esses jurados apresentaram declarações juramentadas em apoio ao pedido de clemência deles perante a Comissão de Liberdade Condicional do Estado da Virgínia, afirmando que acreditavam na inocência dos homens. Cerca de 10 ex-procuradores gerais estaduais, mais 20, né, na verdade, ex-agentes do FBI, e 13 jurados originais em 2 dos casos
apoiaram publicamente a inocência deles. Em 6 de agosto de 2009, o governador concedeu um perdão condicional a Joe Derrick Daniel, o que resultou neles o ganho de liberdade da prisão. Mas esta ação não anulou as condenações. Como parte da libertação condicional, os 3 homens, tal como Eric, que havia cumprido sua pena, ainda eram obrigados a registrar-se junto às autoridades locais como agressores sexuais e criminosos. Uma exigência que significava que tinham que regressar frequentemente para atualizar os seus registros e tinham severas restrições ao trabalho, à circulação e ao local onde podiam viver, né? Porque, óbvio, né? Se você vai ver e não vai... Sei lá, por exemplo, atendimento ao público, você não vai chamar alguém que tá como... Não pode. Inclusive tem cidades que você tem subúrbios, assim, tipo... Não subúrbios, né? Tipo, periferias, onde tem, tipo... um bairro só de trailer, isso eu já vi. Casas trailer, que mora só esses caras que estão no registro de agressor sexual, que nem eu falei, tem de tudo, assim, desde pedófilo até realmente cara inocente, sabe? Adolescente, enfim. Tipo, eles não podem nem morar em qualquer lugar, sabe? É muito horrível, assim, é uma subvida mesmo, assim, o cara perde muito, assim, de questão de trabalho, de moradia, de tudo, assim, eles moram em carro, eles, enfim, né, não pode ter acesso a coisas públicas, que nem o resto das pessoas. Então, realmente é um negócio que não é só lutar para eles tirar a condenação, é também tirar esse registro, né, aí que atrapalha a vida deles, porque no caso deles, eles são inocentes. Bom, em maio de 2010, o ex-detetive Robert Glenford, que tinha se aposentado, foi indiciado na Virgínia por acusações federais não relacionadas de extorsão, por aceitar pagamentos durante um período de anos de suspeitos de crimes em trocas de tratamento favorável. E aí eu fiz questão de botar aqui no roteiro, porque não basta ser um péssimo profissional e um grande arrombado, é claro que ele também era corrupto, porque é isso, né, esse tipo grande filho da puta aí, que, né, torturava as pessoas até conseguir confissões falsas. Ele foi considerado culpado em um tribunal federal de 2 das 4 acusações contra ele. Depois dessas condenações, os advogados dos 4 de Norfolk pediram pela exoneração total dos seus clientes, porque, obviamente, eles falaram, porra, tá aqui o detetive-chefe das investigações, que conseguiu os depoimentos falsos, sendo condenado por, né, corrupção. Sabe, como vocês ainda querem levar a sério essas acusações, essas condenações? Em 26 de outubro de 2016, o juiz distrital John Gibney Jr. decidiu que, sob qualquer perspectiva, as evidências mostravam que o Daniel Williams e o Joe Dick não cometeram o estupro e o assassinato pelos quais se declararam culpados e que nenhum ser humano são poderia condená-los com base nas evidências disponíveis. Depois que o procurador-geral da Virgínia, o Mark Herring, admitiu erros na investigação inicial e retirou a oposição de longa data de seu gabinete às suas alegações de inocência, o Gibney anulou as condenações do Daniel e do Joe e exonerou eles. O Estado retirou todas as acusações contra eles. Nessa época, o Derek já tinha conseguido reverter a sentença e estava em liberdade, e o Eric ainda estava tentando limpar o nome dele depois de ter cumprido a pena. 2016. Agora, realmente, amiga, não faz muito tempo. 11 anos. Nossa. Não, 10 anos. 10 anos, amiga. Vai fazer 11 anos agora. Vai fazer 11 anos ano que vem. Não, vai fazer 10 anos ano que vem. Tô doida. 10 anos. Ontem, basicamente. Por conta das consequências desse caso, em 2016, o Procurador-Geral de Virgínia instruiu a polícia de Norfolk a gravar um vídeo de todos os interrogatórios e confissões em casos relacionados a homicídios. Em 21 de março de 2017, o governador da Virgínia, Terry McAuliffe, concedeu perdão aos 4 de Norfolk. Isso limpou seus nomes e os removeu dos registros de agressores sexuais e criminosos. Os 4 entraram com um processo contra a cidade de Norfolk, o estado da Virgínia, pelas condenações injustas. Em dezembro de 2018, eles chegaram a um acordo e pagaram cerca de 8,4 milhões para os 4 homens. Pouquíssimo. É pouco. Pouco, porque dividiram entre os 4 ainda. É muito pouco. Cara, se juntar eles... as condenações dos 4, 42 anos. Sim. Eles passaram juntando ali na cadeia. Então, tipo... Sim. Sabe? Eles perderam muita... Cara, eles eram muito jovens quando foram presos, né? Então, assim, os caras... Que nem tu falou, né? Afeta a família, afeta muita coisa, assim, tipo... E aí, não botando um número nisso, né? Mas é muito pouco o que eles receberam.
E aí, segundo um artigo sobre o caso da New York Times Magazine, estudos sobre confissões comprovadamente falsas sugerem uma série de marcadores recorrentes, incluindo violência física, ameaças de violência, ameaças de penas severas, como a pena de morte, e extrema pressão causada por isolamento, insônia, interrogatórios longos e sob alta pressão. O interrogatório policial é projetado para ser estressante, né, e ser desorientador, mantendo o suspeito, assim, em um estado de desequilíbrio, né, não ficar muito confortável. A culpa é frequentemente presumida e a polícia pode sim pressionar os suspeitos legalmente usando provas fabricadas, testemunhas falsas e mentiras sobre resultados de DNA ou polígrafo. Mas, neste caso em específico, os 4 homens que confessaram falsamente estavam acostumados a receber ordens. Todos disseram que confiavam muito na polícia e concordaram em falar porque queriam ajudar. Por confiarem na polícia, eles disseram que nem sequer pensaram em pedir por um advogado até que fosse tarde demais. Em alguns casos, nem chegaram a pedir por advogado, né? Como é o caso do Joe, que tinha ali a deficiência intelectual, também nem tinha noção da gravidade do que ele estava passando ali, né? Então, é isso, gente. Eles estão soltos hoje em dia, estão tentando aí seguir com a vida deles. Eles já deram algumas entrevistas juntos depois disso e tal, e o Joe, ele se sente muito culpado, assim, de ter apontado os outros como culpados e tal, mas os outros, tipo, não culpam ele, assim, eles falam, não, assim, a gente entende, né, que foi pressão da polícia e tal, realmente não foi culpa dele, ele foi manipulado, né, mas é isso. Gente, muito bad. É muito horrível, né, cara, assim, no fim, que nem eu falei, caso em si da Michelle é horrível, porque a família ficou revivendo esse trauma por muitos anos, né? Isso foi se arrastando. E imagina, o caso dela levou também, né? A polícia não fazer o trabalho deles levou à vitimização de 4 outras famílias, né? Então, e sendo que era um caso fácil de resolver. Isso que é o que me deixa mais puta neste caso. Era fácil. Eles tinham lá desde o início o nome do cara que tinha cometido o assassinato dela. Desde o primeiro momento eles tinham o culpado, mas ignoraram, né? Não fizeram um trabalho péssimo e é isso. Péssimo, amiga. Péssimo mas caso, parabéns. Nossa, que horrível, né? Parabéns, que horrível, parabéns. É isso, gente. Pra vocês ficarem putíssimos comigo também. Não comigo, né? Junto comigo. Vamos ficar todo mundo bravo aí, porque é realmente horrível. Assim, eu só não acho pior porque nenhum dos acusados morreram, Sim. né? Dos que foram condenados injustamente, nenhum foi ali pena de morte e acabou morrendo na prisão, enfim, esse tipo de coisa. Então, assim, pelo menos eles estão em liberdade. Hoje em dia conseguiram aí provar a inocência deles. Mas foi aí uma jornada pelo inferno, realmente, que eles passaram. Mas é isso, gente. Bora para os comentários? É isso, bora aos comentários. Vou ler o comentário da Ana no nosso Instagram, que ela falou: Oi meninas, passando pra comemorar que finalmente cheguei nos episódios atuais. Pesos, assim, porque passou uma jornada incrível aí, né? Foram 2 meses maratonando sempre que podia. Meu Deus, mulher, como você aguenta a minha voz por tanto tempo? Nem eu aguento o meu filho falar tanto assim. Não dá, cara. Meu namorado duvidou que eu conseguiria acabar antes do final do ano. Consegui, haha. Amo o trabalho de vocês, continuem sendo incríveis. Sobre o episódio, há estudos que colocam o intestino como o segundo cérebro, sendo responsável pela liberação e produção de boa parte da serotonina que temos no organismo. Transplante de fezes pode salvar vidas dependendo do caso, fazendo no laboratório, obviamente. Olha aí, gente, vivendo e aprendendo. Gente, eu achei o cara mais de boa, assim. Porque eu falei, gente, assim... A Jéssica defendendo o transplante de fezes. Eu vou defender. O João Paulo Paz disse: após o enema de café, entendi o porquê no coador é mais forte. Obviamente que tinha que ter a piadinha, né, gente? Não podia faltar. É isso aí. A Vitória comentou o seguinte: eu esperando pacientemente minha mãe chegar da igreja para transmitir todo o conhecimento adquirido sobre transplante de fezes. A Cássia CZ falou: eu tenho síndrome do intestino irritável e sempre digo que adoraria fazer um transplante fecal. Sou vegetariana e isso das fibras é terrível. Tem que comer, mas se como, fico muito mal.
Qualquer comida integral parece que eu comi um tijolo. Eu não posso comer linhaça, melancia, melão, pimentão, pepino, cebola, alho, manda. Cebola e alho, aí eu ia morrer. Ou seja, vê se... Coitada. Realmente. Gente, amiga, você não faria, pô. A base da minha alimentação... Eu não ia ser vampira também. A base da minha alimentação, cebola e alho. Eu amo cebola de qualquer jeito, cara. Então, tipo, eu ia ficar muito triste. Eu tenho também um comentário da Bela Zangelorami. Bela Zangelorami. Isso. Falou, amei a Jéssica com a Thelminha. Que desenvoltura, arrasou. Quero podcast no YouTube. PS, ficaria muito nervosa em conhecer a Thelma. Sou fã dela e do Salada. Os dois são muito fofos. O Salada é muito tímido. Ele é muito Sério? Tímido. Ele não sei se ele é de fato tímido, mas aparentemente muito mais quietinho, assim. A Thelma é muito mais expansiva. Ela é muito engraçada e simpática. Gente, assiste lá no YouTube. Assiste no YouTube. Tem, né? Uhum. No canal deles. Sim, a Jéssica arrasou. Procurem a XN. Eu tô tanto no Perícia Lab, quanto no Realidade ou Ficção. É muito bom. O Realidade ou Ficção é divertido, gente, porque aí vocês ouvem o episódio e aí vocês têm que concluir, né? Se é de verdade ou falso. Tanto que eu mesmo fiquei em dúvida, porque eu já ouvi falar do caso e eu ficava, meu Deus, cara, eu já ouvi falar. Ó, quero comentar aqui. Várias pessoas comentaram, achei interessante essa informação. A Janaína comentou o seguinte: meninas, lamento informar, mas o javali que você comeu é de caça, sim. Sim, isso aí eu fiquei chocada. Não tem criadouro de javalis no Brasil. A caça é autorizada porque é uma espécie invasora que os inteligentes, entre aspas, ela botou, resolveram trazer o javali pro Brasil pra criar e vender. Não deu certo, eles fugiram e hoje existe a subespécie que é o javaporco, porque eles se reproduziram com porcos comuns. Então, ó, a caça do javali é liberada porque, né, eles destroem vegetação e o meio ambiente, enfim, né, que é uma espécie invasora, basicamente. Então, amiga, você comeu aí caça mesmo, aí, javali, de selvagem. Quer ler mais algum? Então, voltei, eu só ia falar que muito bom, carne de caça do javali. Do javali, muito bom. Não vou falar o nome do restaurante dá pra considerar rã carne de caça? Não, porque rã é de criadora. Não, mas se você sair caçar no banhado rã pra comer, não. Aqui no interior fazem isso. Mas aí, se você for pescar, é carne de caça. É verdade, né? Pesca não é caça, é pesca. Exato. Não sei se você caça uma rã, se você pesca uma rã. Agora você tem que pesquisar aí o conceito. Pois é, você não pesca uma rã, você pega ela. Então é carne de pega da caçadora. Nossa, conclusões inteligentíssimas aqui. Muito bom. Carne de pega. Então aí quem já comeu rã, comente aí também. O que você achou? Tem algo mais, amiga? Gente, eu amei esse rolê do javali ser carne de caça. Eu fiquei chocada. É interessante. Muito interessante. Eu vou... E eu só achei um pouquinho mais forte, mas pra quem gosta de carne de porco... Sim. Achei interessante. Bom, mas algum comentário meu comigo mesmo, que, né, que eu vou falar, é que o Corinthians caminhando para um Brasileirão maravilhoso. Ontem estava no bar, a gente ficou vendo pelo celular e gritando, foi maravilhoso. Em compensação, as meninas não ganharam, né, a gente perdeu pro time verde lá. E aí, o Paulistão, mas quer dizer o quê? Verde. Ela nem fala o nome do time, mano. Mas... eu tô meio em conflito comigo mesma, porque eu falo, pô, que legal, o futebol feminino cresceu. Pô, que merda, o futebol feminino cresceu. Então é isso. Devo dizer. Ai, gente, muito bom. Ó, vou ler o e-mail aqui. O Jordano mandou e-mail pra gente. Maratonista vencedor, ele falou. Sim, eu venci. Gente, muita gente maratonando a gente, vocês são malucos. Talvez eu seja o mais recente vencedor da Maratona 1001. Conheci vocês ano passado e em algum momento percebi que eu tinha que ouvir quase tudo o podcast desde o início. Meu foco foi nos episódios normais, não mini, e assim se iniciou a minha saga por volta de fevereiro. Foi uma jornada linda, com o privilégio de poder acompanhar a evolução da produção, das narrações, as participações, entradas e saídas de pessoas, as mudanças da Bruna, os informes esportivos da Jéssica, muito conhecimento, entretenimento e com certeza diversão. Já me sinto íntimo de vocês porque em todos os episódios eu participo das conversas e me parece que sempre obtive resposta, muito doido. Também foi uma visita inesperada ao meu passado, a coisas que eu vivi desde 2019, a pandemia, eleições que tiraram o capitão do poder, a decepção da Copa do Mundo. Enfim, a cada episódio minhas lembranças reativaram e me fizeram refletir e perceber que eu também evoluí neste tempo todo. Foi ótimo. Que lindo, cara! Olha só que lindo. Amei. Uma grande retrospectiva.
Percebi que, com essa retrospectiva do Spotify, eu sou um dos 0,5 top fãs e vou trabalhar muito ano que vem para manter este posto. Provavelmente eu vá maratonar os mini episódios desta vez. Parabéns, o trabalho de vocês diverte, informa, atualiza, conscientiza e é muito necessário. Sigam firmes e fortes, se fortalecendo cada vez mais e contem com a minha audiência e militância para que o podcast atinja cada vez mais pessoas e se torne o maior do Brasil. Beijos e abraços, Jordano. Ai, obrigada, eu amei! Nossa, eu amei, obrigada. Ó, gente, aproveitando, obrigada pra todo mundo que mandou mensagem pra gente da retrospectiva do Spotify, a gente fica muito feliz. Eu tava lá em São Paulo e a gente ficou, acho que desde que eu cheguei, enrolando pra gravar o vídeo, né? Horrores. Pra mandar pros... E aí a gente mandou no último dia, tipo, de noite, assim, gravou de qualquer jeito, sentados no sofá da Jéssica, que não existe, que é só um puta sofá. Um negocinho, um puta sofá, que é só um negocinho, assim, um colchãozinho fininho. Mas é isso, foi com muito carinho, apesar de tudo isso, tá, gente? Então, beijo pra todo mundo que recebeu. Quem não recebeu também, beijo. Se a gente apareceu no seu top, você é nosso amigo. É isso. Então, considerem-se amigos próximos. E é isso, né? É isso. Tem algo mais, amigo? Não, é só isso mesmo. Então, gente, semana que vem voltamos pro último episódio do ano. E se você tiver qualquer comentário, deixa aí no nosso Instagram, manda no e-mail milcrimes@gmail.com, manda sua historinha para o milmedinhos@gmail.com e apoia a gente no milcrimes.com.br. A gente ainda depende muito de apoio. Pelo amor de Deus, gente, ouvintes. E assim, a gente vai voltar a produzir coisas apenas para apoiadores, sim, a partir do ano que vem. A gente vai voltar a se organizar, porque nesses últimos meses aí realmente foi uma doideira, né, gente? Vocês entendem. Mas é isso, gente. Beijinhos, até semana que vem. Tchau. Mano, hoje eu vi um vídeo, eu tava vindo pra cá. Nada a ver, mas era tipo assim, o cara falando assim que ele tava muito desesperado porque o cachorro dele comeu tipo 3 barras do chocolate. E aí, meu Deus. Só que ele não passou mal, porque ele falou assim, cara, basicamente chocolates da garota são uma merda. Não tem chocolate. Não tem chocolate. Na barra de chocolate. Então ele comeu 3 bagulhos, levou, ele não passou mal. Meu Deus, caralho, mano. Que horrível, né, velho? Que coisa, nossa, olha. Ele comprou, que tipo, mundo bosta. Tinha 3 lá da garota, sabe? Que ele comprou só pra... Sim. Era tipo pasta de cacau. É. Nem tinha chocolate, nem tinha. Nossa.